penso que nós ainda temos muitos hábitos e vícios de corte e maus hábitos, quanto a mim, de subserviência em relação ao poder. Veja-se o caso do Espírito Santo, que todos achavam que era um banqueiro, o dono disto tudo, um banqueiro fantástico, todos confiavam. Aliás, houve alguém que nessa comissão de inquérito disse isso mesmo e que trabalhou com ele. Quem é que não confiava nele? E porque nós temos o hábito, de facto, de sermos subservientes. Não temos a cultura, por exemplo, que tem os Estados Unidos, que foram feitos de baixo para cima, e, portanto, aqueles que fugiram das monarquias autoritárias da Europa e construíram uma democracia em que todos querem participar e votar e escolher. E é por isso que na República Americana escolhe-se o chefe da polícia, o xerife, escolhe-se às vezes os procuradores da República, vota-se para os deputados e sabem quem são, os senadores, o Supremo Tribunal de Justiça é nomeado pelo Presidente com escrutínio do Senado e é tudo escrutinado. Portanto, a imprensa é fundamental para uma democracia saudável. E, portanto, penso que tem um pouco a ver com isso e Portugal, de facto, tem poucos hábitos de participação, de partilha de poder. Praticamente não existe sociedade civil e, portanto, é um país governado por elites desde da corte de Dom Afonso Henriques. Aliás, o Dom Afonso Henriques fugiu da corte e foi para Coimbra. Temos um sistema político e partidário, e no Partido Socialista também, em que os líderes dos partidos têm excessivo poder. Têm excessivo poder. Nós temos um sistema presidencialistas, tanto no PS como no PSD. E os primeiros-ministros têm um poder excessivo. Eu próprio tenho defendido, e ainda no último congresso voltei a falar nisso, o sistema inglês em que os ministros ou primeiros-ministros têm que ser deputados. E para serem deputados têm que ser eleitos no seu círculo. Aliás, agora o líder do Partido Democrático Liberal inglês está em risco de não ser eleito. Portanto, nunca poderá ser membro do governo. Claro. E isso faz toda a diferença, porque dá mais humildade e proximidade entre os eleitos e os eleitores. Ao contrário de Portugal, lá o primeiro-ministro está no número 10 de uma rua. É simbólico. Em Portugal, o poder está num palácio. Um país tão pequeno, que é metade da cidade de São Paulo, somos mais ou menos a população de Londres, mas damos demasiada importância. E temos, de facto, um culto do poder excessivo, na minha opinião, em relação ao Primeiro-Ministro, aos líderes dos partidos e aos governos. Ser ministro em Portugal é uma coisa extraordinária. Portanto, é aquela tradição que eu falava, ainda muito aristocrática, muito antiga. Portugal não tem aquela simplicidade. Eu, a primeira vez que fui à Bélgica, lembro-me que me contaram que o rei Balduíno, na altura, andava de elétrico. Eu achei aquilo fantástico. E o meu avô contou-me aquilo, como quem diz, no tempo de Salazar, isto é que é uma democracia. Até um rei, na monarquia, anda de elétrico. Nós não temos esta cultura em Portugal. Nós aqui é a cultura do carro preto e de sim, senhor ministro, e tudo com uma grande corte. E esta é que é a reforma que o país tem que ter. É, no fundo, devolver o poder às pessoas.